Bom dia, aluno, aluna do nosso curso de Teologia do primeiro ano da Faculdade Canção Nova. Então, eu vou passar agora para você um pouco o resumo da liturgia do batismo de crianças. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente para o estudo, ou em mãos para o estudo, é justamente o ritual. O ritual do batismo de crianças. Esse ritual do batismo de crianças é interessante porque ele é, junto com o ritual do matrimônio, um dos poucos rituais no Brasil que tem um rito próprio para o Brasil. Então, esse ritual, ele tem uma parte própria para o Brasil. O ritual ele foi renovado há pouco tempo, e ele contém tudo que precisa se ter para o ritual de celebração do matrimônio, do batismo. Primeiro ele tem uma introdução que é muito interessante. A introdução ela fala da iniciação cristã de um modo geral, a dignidade do batismo, os ofícios e as funções da celebração do batismo, o que se requer para a celebração do batismo para que se possa preparar, e também as adaptações a critério das conferências episcopais e as adaptações do próprio celebrante pode fazer. Depois, tem-se então as orientações sobre o batismo de crianças. A importância do batismo de criança, por que a igreja batiza a criança, a importância desse batismo. Depois, os ofícios e as funções na celebração do batismo, além do presidente, também os leitores, alguns ministros que podem auxiliar no batismo. O tempo e o local próprio para o batismo de crianças. O batismo de crianças, aí vem o rito em si. Tem um rito abreviado do batismo de crianças e também repete sobre as adaptações próprias para os bispos e as adaptações próprias para o ministro, para o esquema. A gente começa falando justamente da importância. Como é importante o batismo de crianças? Primeiro que a Bíblia já diz que os apóstolos, os discípulos de Jesus, no começo da igreja, eles já batizavam famílias inteiras. E se eles batizavam famílias inteiras, então pode ser que eles batizavam crianças sim. É um indício de que eles batizavam crianças. E outros padres da igreja, lá dos antigos padres da igreja, logo após os apóstolos, eles também têm muitos relatos que falam que batizavam crianças. Então a igreja sempre batizou crianças. Ao contrário do que diz algumas outras igrejas não católicas que não deveríamos batizar crianças. A nossa igreja sempre batizou crianças. Depois, tem a questão da importância, justamente porque a criança também precisa fazer parte do corpo de Cristo. O batismo é a inserção no corpo de Cristo. E por que as crianças vão ficar de fora? Esses membrinhos do corpo de Cristo também devem fazer parte dele. E Cristo abraçava e acolhia as crianças. Depois, falando dos ofícios e das funções da celebração do batismo, nós temos a questão do ministro do batismo. O ministro do batismo, a princípio, ou o diácono, seja o diácono provisório, que nós vamos ver depois, ou o diácono permanente. Então, o diácono, o padre ou o bispo são os primeiros ministros do batismo. Mas a celebração do batismo é interessante que ela pode ser feita também por leigos, por ministros leigos também. O Papa, a Santa Sé, ela pode liberar, pode autorizar o bispo a abençoar ministros chamados assistentes leigos do batismo, ministros extraordinários do batismo, melhor dizendo. Então, os leigos podem ser ministros do batismo. Além dos leigos e leigas, até mulheres podem ser ministros do batismo, nós percebemos que pode fazer o batismo. No caso do Dr. Sérgio, por exemplo, se o Dr. Sérgio faz um parto, e naquele parto se percebe que pode haver o falecimento da criança. Se tiver só o médico e a mãe, o médico pode fazer o batismo da criança ali. E depois, se a criança melhorar, se ela ficar forte, aí pode levar na igreja e fazer os outros ritos do batismo. O batismo é tão importante que até o senhor, Dr. Sérgio, também qualquer um de vocês pode fazer o batismo numa ocasião de urgência, de extrema urgência.
Suponhamos que o mundo pode correr o risco de acabar dentro de 10 minutos com uma pessoa do lado dela que não é batizada. A Mili faz o batismo dessa pessoa. O que a Mili precisa para fazer o batismo? Precisa de água, a água que é o elemento principal, e precisa ter a intenção de fazer aquilo que a igreja faz. Suponhamos que alguém esteja nessa situação e tem um ateu do lado, ou uma pessoa, um judeu, um muçulmano do seu lado. Eu quero receber o batismo, o mundo vai acabar daqui 10 minutos. Você que é ateu, você que é judeu, você pode jogar água na minha cabeça e falar que me batizo em nome do Espírito Santo e fazendo aquilo que a igreja dita, e a pessoa aceitar, o batismo é válido. Então o batismo é o primeiro sacramento. Sem o batismo você não pode receber nenhum outro sacramento. O batismo é o primeiro sacramento da igreja. Depois dele sim você pode receber os outros. Então essa é a importância do batismo. E as funções do batismo, então, a gente tem tanto a questão do ministro, do padre, ou do bispo, ou do diácono, ou do ministro leigo. A gente tem também outras funções na celebração do batismo. E quanto mais a gente puder tornar a celebração do batismo participada, bonita, mais ela vai ter então o significado próprio dela. Ser representada, estar presente mesmo ali através dos ministros. Então você tem os leitores, você tem os auxiliares da pastoral do batismo que pode estar ali ajudando o padre, ajudando o presidente da celebração. Você tem a importância do pai e da mãe, você tem a importância do padrinho e da madrinha, que ali também tem uma função importante durante a celebração. Você tem a presença da assembleia, do povo que está ali para acolher aquela criança como novo membro do seu povo, novo membro da comunidade. Por isso que é importante a gente pensar isso. Depois, tem também o tempo do batismo. O dia principal para o batismo é a Páscoa, seja na vigília pascal ou no domingo de Páscoa. Esse é o dia principal para a celebração do batismo. No começo da igreja, os cristãos solenizavam esse dia. E muitas comunidades deixavam para celebrar somente no dia da Páscoa, que é o dia em que Jesus ressuscitou, o dia em que a pessoa também passaria a pertencer ao Cristo ressuscitado, ao corpo do Cristo ressuscitado. A pessoa ressuscita com Cristo na hora do batismo. Então, é importante lembrar isso, que no começo da igreja, muitas comunidades, muitos bispos celebravam o batismo somente no dia da Páscoa, inclusive batismo de adultos. E aí, depois também, o tempo pascal é o tempo mais bonito para celebrar o batismo. Esse tempo que nós estamos vivendo, por causa da pandemia, a gente não consegue. Enfim, todos os domingos são dias especiais para fazer o batismo. Deve-se fazer uma certa reserva com relação ao tempo da quaresma, aos domingos da quaresma. É aconselhável que nos domingos da quaresma não se faça a celebração do batismo, nem mesmo nos outros dias da quaresma. Não convém que se faça a celebração do batismo. O batismo é a inserção na comunidade que é o corpo de Cristo. E a celebração do corpo de Cristo especialmente é feita no domingo, como a gente viu na aula de ano da igreja. Esse local que eu estou aqui agora é a capela do batismo da paróquia onde eu moro. Essa aqui é uma capela, um batistério, melhor dizendo. Nas antiguidades, o batistério ele era reservado. Vocês lembram daquela planta que a gente viu sobre as primeiras comunidades, a casa da celebração das primeiras comunidades? Havia sim um quartinho, um local, um cômodo próprio para a celebração do batismo. Depois, quando as igrejas, basílicas e catedrais começaram a existir, fazia-se uma pia batismal grande na entrada da igreja. Então, uma espécie de piscina, onde se tinha, na maioria delas, se tinha 3 degraus, para lembrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para lembrar a descida de Jesus entre os 3 dias, os 3 dias da descida de Jesus na região. E aí então, nesses três degraus, o que ia ser batizado descia os 3 degraus junto com o ministro que batizava, e depois subia os 3 degraus, lembrando dos 3 dias após a morte no qual Jesus ressuscitou. Depois, as igrejas passaram a fazer então o batistério. Algumas igrejas tinham batistério fora da igreja, como é o caso, por exemplo, de alguns batistérios famosos.
como o Batistério de Florença, que é uma obra de arte fenomenal, de São João de Latrão, que é um batistério muito famoso, porque foi lá que dizem que Constantino foi batizado e a igreja foi construída pelo Constantino, batistério inclusive na época dele, depois foi muitas vezes reformado. Mas existem batistérios muito famosos, muito bonitos, batistério de Pisa, quando você vê naquelas fotos ali da Torre de Pisa, né, entortadinha, então tem o batistério ali também, o batistério de Pisa. Então tem muitos batistérios famosos, que se tornaram também um lugar especial. Lá na Basílica de Aparecida, a gente tem, né, aqueles dois braços que abraçam ali no fundo, né, se olhando como se fosse a Basílica. Desse lado de cá você tem o batistério, que é muito bonito, vale a pena conhecer, e do outro lado aqui você tem a Capela da Esperança, que é a Capela da Ressurreição, que, ou seja, você nasce para Deus ali, depois tem o braço que te leva até a Basílica, onde você celebra e vive, depois o outro braço te leva à ressurreição, que é a cripta, onde ficam então os restos mortais de algumas pessoas, inclusive bispos. Então, o local do batismo passou a ser até a porta do batistério, que fica aqui na lateral, na porta de entrada. Porta de entrada, porta de entrada. Lembra essa expressão? Entende essa expressão? Por quê? Porque assim como o batismo é realizado na porta de entrada, assim como a pia batismal fica na porta de entrada, o batismo é a porta de entrada para a salvação, para a vida da igreja, para a pertença ao corpo de Cristo. Eu vou dar uma passeada aqui agora no batistério para você ver um pouquinho. Ele tá ainda para ser reformado, não está ainda bem preparado, mas dá para você ter uma ideia.